Imagine um mundo onde os horrores retratados nos filmes Invocação do Mal não fossem apenas ficção, e se ao invés de ser uma história de terror, tudo isso fosse real. O que aconteceria se de fato entidades malignas, possessões e casos de exorcismo fossem parte do nosso cotidiano? Nesse vídeo vamos explorar os possíveis cenários, os perigos e as implicações de um mundo onde os eventos de invocação do mal realmente acontecessem. Prepare-se, você pode nunca mais olhar para o paranormal da mesma forma. Nancy? Invocação do Mal é uma franquia de filmes que nos apresenta casos sobrenaturais assustadores, envolvendo possessões demoníacas, espíritos vingativos e forças além da nossa compreensão. O mais aterrorizante é que, de alguma forma, muitas dessas histórias são baseadas em acontecimentos reais que aconteceram no mundo todo, com os investigadores Ed e Lorraine Warren sendo personagens centrais nesse cenário. Agora, há uma divisão quando o tema é o sobrenatural. Muitas pessoas creem, enquanto outras são céticas. Os que creem geralmente têm uma experiência para contar, enquanto os céticos não possuem nenhuma história assombrada. Mas, e se essas coisas fossem de fato reais? Imagine se entidades malignas estivessem realmente assombrando a população, como o mundo reagiria? Vamos descobrir. O impacto social. Em um mundo onde possessões e espíritos malignos não são apenas histórias de filmes, nossa sociedade precisaria mudar drasticamente. As instituições religiosas, como a Igreja Católica, já possuem exorcistas treinados. Mas e os governos? Seriam eles capazes de lidar com esses fenômenos? Ou as pessoas precisariam buscar ajuda com especialistas sobrenaturais? Como a ciência se posicionaria diante de fenômenos tão extraordinários? E o mais importante, como seria viver em um mundo onde o mal poderia se manifestar de formas tão poderosas e imprevisíveis? Em Invocação do Mal, vemos exorcismos sendo realizados para expulsar o mal de corpos possuídos. Mas, e se isso fosse um procedimento comum? Algo que todos soubessem que realmente acontece? Qual seria a linha entre a loucura e a possessão demoníaca? Será que pessoas com distúrbios mentais seriam confundidas com possuídos, criando um dilema moral? E quem estaria capacitado para lidar com esses casos? Padres? Psicólogos? Ou seria necessário criar uma nova profissão voltada especificamente para o enfrentamento de entidades demoníacas? Os Warren são os grandes protagonistas na luta contra o mal e invocação do mal. Mas como ficaria a profissão de investigador paranormal em um mundo onde o sobrenatural é real? As pessoas confiariam nas habilidades de profissionais como os Warren? Ou surgiriam charlatões tentando lucrar com o medo das massas? Como distinguir a verdade em um caos, quando os demônios poderiam estar manipulando nossa percepção da realidade? Se entidades demoníacas, possessões e fenômenos sobrenaturais fossem uma realidade, isso causaria um aumento significativo no medo e na ansiedade em nível global. As pessoas viveriam com constante sensação de vulnerabilidade, sabendo que não estão seguras em nenhum lugar, nem em suas próprias casas. Esse medo constante poderia gerar distúrbios psicológicos em larga escala, como transtornos de ansiedade e pânico, afetando a saúde mental da população. Com a proliferação de casos de possessão e manifestações demoníacas, a profissão de exorcista e especialista em demonologia poderia se tornar tão comum quanto outras profissões de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras. Igrejas e instituições religiosas precisariam estabelecer programas de treinamento especializados e até mesmo novas faculdades ou cursos poderiam surgir para preparar exorcistas profissionais. Além disso, especialistas em fenômenos paranormais, como investigadores do sobrenatural, poderiam se tornar figuras de destaque com um aumento na demanda por suas habilidades. Religião e ciência. A confirmação de que os demônios existem e que há possessões reais poderia gerar uma enorme mudança nas crenças religiosas. Muitos poderiam procurar consolo nas religiões tradicionais, enquanto outros poderiam se afastar completamente da espiritualidade, gerando uma transformação no cenário religioso global. Isso também poderia causar conflitos religiosos à medida em que diferentes crenças tentam lidar com a realidade do sobrenatural de maneiras distintas. A evidência de possessões demoníacas poderia dividir ainda mais as pessoas em dois grupos:
aqueles que acreditam e têm fé nas forças sobrenaturais, e os céticos que insistem que tudo tem uma explicação lógica. Isso poderia gerar divisões na sociedade, com desconfiança e desentendimento sobre como lidar com esses fenômenos. A ciência teria que enfrentar uma grande crise de credibilidade, já que fenômenos sobrenaturais desafiariam as explicações científicas tradicionais. Médicos e psicólogos que hoje lidam com distúrbios mentais teriam que repensar seus diagnósticos à medida em que fizessem a distinção entre o que é uma condição psicológica e o que pode ser causado por forças demoníacas reais. A linha entre a doença mental e a possessão se tornaria extremamente tênue, criando debates sobre a melhor abordagem para tratar esses caos. Em um mundo onde a possessão demoníaca é real, o sistema de justiça precisaria lidar com questões de responsabilidade. Como determinar a culpa de alguém que foi possuído? Seria possível acusar alguém de um crime, como o assassinato, se ele estivesse sob controle de uma entidade demoníaca no momento? O conceito de responsabilidade legal seria radicalmente alterado e as novas leis precisariam ser criadas para lidar com a questão de posses e eventos sobrenaturais. O perigo constante. As entidades demoníacas, como o demônio Valak, o demônio da freira, ou espíritos vingativos, não seriam apenas uma ameaça física, mas também psicológica. Como seria a vida cotidiana quando você sabe que um ser maligno pode invadir a sua casa, tomar conta da sua mente e até mesmo controlar seus próprios pensamentos? Os filmes de terror não conseguem captar completamente o medo real que sentiríamos ao estar diante de uma ameaça invisível e imortal. Essas criaturas não precisariam se manifestar fisicamente para causar danos. Podem assombrar sua mente, fazer você questionar a sua realidade e talvez até forçá-lo a cometer atos terríveis sem que você sequer saiba o porquê. Se a invocação do mal fosse real, os seres humanos seriam mais vulneráveis ao mal do que imaginamos. Para as pessoas que passariam por experiências paranormais reais, o impacto seria devastador. Como a vida emocional de uma família seria afetada depois de um ataque demoníaco ou uma possessão? Os indivíduos que vivenciassem esses horrores seriam vistos como heróis ou loucos? Como lidar com a perda entre queridos, possuídos e depois exorcizados, mas ainda assim marcados pelo resto de suas vidas? A busca por respostas poderia ser uma jornada interminável. Medo desconhecido. Esses impactos sociais demonstram como a existência do sobrenatural, como a invocação do mal, afetaria praticamente todos os aspectos da sociedade moderna, desde a religião e a ciência até a psicologia e a política. O medo do desconhecido e o confronto com forças que estão além do controle humano teriam um efeito profundo na maneira como as pessoas vivem, se relacionam e compreendem o mundo. Se a invocação do mal fosse verdade, estaremos vivendo em um mundo onde o mal não apenas existe, mas também ameaça a cada um de nós. Mas será que a humanidade poderia lutar contra essas forças sombrias ou acabaria cedendo à desesperança? O terror não seria apenas algo que vemos no cinema, mas algo que poderia acontecer a qualquer momento. E, talvez a maior pergunta de todas, quando você apaga a luz à noite, o que realmente está lá, esperando por você na escuridão? E vocês, o que vocês acham? Como lidariam com o sobrenatural? Deixe nos comentários suas opiniões, teorias e experiências. E claro, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo fã de terror. Até a próxima!